Olá, começa agora o Notícias da Semana com os assuntos que foram destaque no Poder Legislativo. O programa de hoje mostra a quantas anda a discussão sobre o futuro das autoescolas do Estado. Representantes do setor tentam reverter a decisão judicial que impediu 93 delas de admitirem novos alunos. O programa mostra ainda os rumos da greve da saúde, as discussões sobre o piso salarial do Estado para 2013 e as aprovações da semana no plenário da Assembleia. Notícias está apenas começando. Fique com a gente. Representantes das 93 autoescolas do Estado impedidas pela Justiça de admitir novos alunos voltaram a se concentrar na Assembleia Legislativa esta semana. Eles vieram fazer um corpo a corpo com os deputados em busca de uma solução definitiva para o problema. O tema foi discutido no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, onde o assunto segue em pauta. Os representantes das 93 autoescolas do Estado lotaram a reunião da Comissão de Constituição e Justiça na expectativa de buscar uma solução para a decisão judicial que as impede de receber novas matrículas. Após várias discussões, houve a decisão de que a reunião ficará em aberto até amanhã, conforme explica o deputado Dóia Guglielmi, relator do projeto que tramita na Assembleia sobre as autoescolas. Hoje tivemos um avanço muito grande, é um momento que houve um consenso da parte do Murilo, que é o presidente do Sidemosc, de retirar o agravo de instrumento para que realmente volte a legislar o TAC, que já era um termo de compromisso que eles já tinham assumido há um ano atrás e que neste momento expirou os prazos e como não foi feita a nova regulamentação, fecharam-se 93 autoescolas no estado de Santa Catarina. Em relação ao projeto de 2011 que regulamenta as autoescolas, o relator diz que é inconstitucional e que é preciso construir um novo projeto sobre o assunto. Nós já conversamos hoje tanto com o Sidemosc quanto a associação e com os deputados. Vamos provocar novas reuniões para que a gente realmente regulamenta isso para sempre e que dê a oportunidade das autoescolas que já estão no estado, que são 405, trabalhar e a partir dessas novas licitações para novos espaços, até para que não haja uma reserva de mercado em Santa Catarina. O presidente do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Santa Catarina diz que defende a licitação das autoescolas. Tem que fazer a licitação, isso é normal para a administração pública, porque a administração pública ela se move com licitação, ela vai fazer compras, vai contratar serviço, eles fazem uma licitação, então não há dificuldade. E nós vamos trabalhar agora em parceria, em conjunto, para ver esse nosso ramo ele extremamente organizado e também ele resolvido para o resto da vida. Já a presidente da Associação Catarinense dos Centros de Formação de Condutores diz que a lei catarinense sobre o funcionamento das autoescolas vai contra os interesses da União. Na verdade, o interesse da União é atender o maior número de pessoas possível. A lei catarinense hoje, que está em vigor, a 13.721, ela restringe esse atendimento. Inclusive, nós estivemos recentemente no Denatran, em conversação com o pessoal, eles falaram que em nenhum outro lugar do Brasil, em nenhum outro estado funciona nesses termos com a exigência de licitação. Então, a ideia, na verdade, desse projeto, da alteração desse projeto, que fosse livre o mercado, que todo mundo pudesse desde que preenchidos os requisitos, obedecido à norma federal, que pudesse ingressar no mercado para atender toda essa população. Outro assunto que ganhou destaque esta semana foi o reajuste do piso salarial do Estado para o ano que vem. Representantes dos trabalhadores de Santa Catarina vieram pedir que os deputados aprovem um projeto que reajuste os valores antes do recesso parlamentar do fim do ano. As centrais sindicais já entregaram para as entidades patronais a nova proposta de reajuste do piso para 2013, mas ainda não houve a negociação final dos valores. Só depois desse acordo é que o projeto de lei deve ser enviado para a votação dos deputados e após a sanção do governador. A demora na negociação preocupa os representantes dos trabalhadores, por isso a visita à Casa Legislativa, para solicitar apoio dos deputados na negociação dos valores entre as classes. A data limite para que o acordo seja firmado é o dia 10 de dezembro. Essa negociação precisa ser agilizada, até porque o piso precisa ser aprovado ainda esse ano para vigorar a partir de 1º de janeiro. Não sendo aprovado esse ano, a Assembleia somente vai analisar um possível projeto de lei no mês de fevereiro. Então há a preocupação
da agilidade na correção, a recuperação de índices, já que no ano passado a correção do piso estadual de Santa Catarina foi menor que o salário mínimo nacional, e uma outra grande preocupação é estabelecer algum tipo de mecanismo de correção automática, a exemplo do que ocorre com o salário mínimo nacional. A proposta apresentada pela comissão que representa os trabalhadores e trabalhadoras de Santa Catarina prevê os seguintes reajustes de valores às 4 faixas salariais do piso. Para os trabalhadores da faixa 1, aumento de 12,14%. Da faixa 2, aumento de 12,41%. Faixa 3, aumento de 10,60%. E faixa 4, aumento de 13,13%. O reajuste aplicado no estado de Santa Catarina terá como base os valores atuais do estado do Paraná, já que ambos os estados possuem condições econômicas relativamente parecidas. O piso salarial estadual se tornou uma referência para todas as negociações coletivas de trabalho. Tanto é que nós temos muitas negociações coletivas de trabalho que são aplicadas apenas o valor do piso salarial estadual. Então, para nós, ela é fundamental. E tem muitos trabalhadores que só vão receber a partir do momento que essa legislação esteja aprovada e sancionada também pelo governador do estado de Santa Catarina. Quem também segue em busca do reajuste são os servidores da saúde, que continuam em greve. Além da incorporação das horas extras, eles pedem a redução da jornada de trabalho para 30 horas. A categoria se reuniu esta semana na Assembleia. A greve hoje, de acordo com o sindicato, tem adesão de 60% da categoria. Foi deflagrada no dia 9 de outubro, suspensa por 15 dias para que o governo apresentasse propostas. Segundo o Sindicato da Saúde, isso não aconteceu. A Comissão de Negociação do Sindicato e do Comando de Greve sempre está à disposição do governo. Pode chamar a hora que eles quiserem, nós estamos lá para negociar. Não negar como está sendo feito, porque até agora não houve negociação, só negaram. A Assembleia Legislativa, através da Comissão de Saúde, decidiu criar uma comissão que vai ajudar nas negociações entre os servidores da saúde e o governo do estado. A Comissão de Saúde está à disposição dos servidores do Sindisaúde, né, que representa os trabalhadores da saúde no nosso estado, e também à disposição do governo do estado, né, da Secretaria Estadual de Saúde, para que nós possamos servir nessa interlocução, para encontrar uma solução, né, reconhecendo a justeza da reivindicação dos trabalhadores da saúde. Na coletiva, a comissão de greve decidiu esclarecer a declaração do secretário adjunto, Acélio Casagrande, que disse que o responsável pelo ataque ao ônibus de coleta de sangue do Hemosk foi um movimento grevista. O veículo, que estava indo para Itajaí com servidores, foi apedrejado 2 vezes. Deixa muito claro para a população, para todos os usuários do Sistema Único de Saúde, que o Comando de Greve, o Sindicato da Saúde, não tem nenhuma participação com esse atentado que aconteceu. Não é prática do sindicato, não é prática do Comando de Greve, e temos o controle da categoria. Isso não foi praticado por nenhum movimento grevista. Nós exigimos, que o governo apura responsabilidade por esse ato. Nós entendemos que foi um atentado contra trabalhadores, foi uma tentativa de homicídio que existiu e que nós vamos acionar a Comissão de Direitos Humanos para acompanhar esse atentado que existiu contra trabalhadores do Hemosk. Depois do intervalo, Notícias continua destacando a área da saúde e ainda a aprovação do projeto que vai permitir a ampliação do número de bombeiros militares em Santa Catarina. O Notícias volta já. A falta de investimentos na assistência social foi tema de debates no Poder Legislativo. Profissionais da área querem um aumento de repasses para o setor no orçamento do Estado do ano que vem. Assistentes sociais de vários municípios de Santa Catarina lotaram o plenarinho da Assembleia Legislativa. A audiência pública foi comandada pela deputada Luciane Carminati, presidente da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, que promoveu o debate. Os assistentes sociais reclamam que o investimento nesta área é muito restrito em Santa Catarina, dificultando a implantação efetiva do SUAS aqui no estado. O SUAS é o Sistema Único de Assistência
Assistência Social, criado em 2005 e coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O sistema descentralizou os serviços socioassistenciais no Brasil, com gestão participativa do governo federal e dos governos estaduais e municipais para a execução e financiamento da Política Nacional de Assistência Social. Os participantes do debate estão preocupados com a redução dos recursos destinados à proteção básica e ao atendimento de média e alta complexidades em assistência social, que estão previstos no orçamento de 2013, enviado pelo governo do estado à Assembleia Legislativa para votação até dezembro. Em bases técnicas, nós teríamos que ter um orçamento para a lei orçamentária anual para 2013, na média de mais de 170 milhões de reais. E o que tem aqui na Câmara, na Assembleia, para que seja analisado, é um orçamento, uma lei orçamentária anual que não chega a 30 milhões de reais. O CRAS hoje ele tem da orientação onde ele está no território onde ele é localizado, ele pode ajudar a diminuir muitos índices, né, que é o trabalho dele. E só que, infelizmente, isso dentro da política de assistência social, hoje no estado de Santa Catarina, não vem ocorrendo, porque ela não é uma política de visibilidade, ao contrário, é uma política dos excluídos e que torna isso muito difícil de nós conseguirmos o orçamento, que hoje nós teríamos uma expectativa em torno de 170 milhões de reais para o ano de 2013. A representante do governo do estado no debate reconhece que são necessários mais recursos, mas, de acordo com ela, houve vários avanços na área nos 2 últimos anos. Nós reconhecemos que nós precisamos, sim, avançar em alguns pontos. Por outro lado, nós também devemos reconhecer que houve um avanço significativo nesses 2 anos. Talvez a gente tenhamos ainda que retomar alguns pontos em relação à proteção social básica. É um clamor dos municípios, a Secretaria reconhece que nós precisamos ter efetivamente talvez mais investimentos nessa área. Os participantes decidiram montar uma comissão que vai levar as reivindicações ao governo do estado. Sobretudo no que se refere a reorganizar o orçamento da assistência social, retomar esse orçamento da assistência social, na medida em que o recurso que foi apresentado à Casa Legislativa é um recurso que não corresponde às necessidades das políticas da assistência social nos municípios. Quem também esteve esta semana na Assembleia foi o secretário de Estado da Fazenda. Ele veio apresentar o relatório que demonstra o cumprimento das metas fiscais pelo governo do estado. A equipe da Secretaria da Fazenda, liderada pelo secretário Nelson Serpa, apresentou o balanço orçamentário durante o segundo quadrimestre de 2012. De acordo com os dados, a arrecadação líquida no período foi de 10 bilhões e 400 milhões de reais, enquanto os gastos públicos foram de 10 bilhões e 421 milhões. De acordo com o secretário, mesmo com a queda de quase 800 milhões na arrecadação, o governo conseguiu ajustar as contas, reduzindo os gastos em determinados setores. Principalmente na área de custeio, a redução foi muito forte, porque a gente tem 3 itens da despesa que não há como você contingenciar, que é folha de pagamento, é pagamento de dívida e é déficit previdenciário. Então, como não há condição de você contingenciar nessas áreas, a redução e o aperto aconteceu na área de custeio e na área de investimentos. Isto nos trouxe algumas dificuldades e problemas, inclusive nós tivemos que realinhar alguns convênios celebrados agora, no último quadrimestre deste ano, tendo que alongar o prazo para poder permitir a execução. Isso trouxe problemas para o governo e também para alguns municípios que esperavam poder executar esses convênios na sua plenitude até o dia 31 de dezembro. Já na Comissão de Pesca e Aquicultura, o destaque ficou por conta da aprovação do projeto que transforma em patrimônio histórico uma das atividades mais tradicionais do litoral catarinense. Quem conta que atividade é essa é a repórter Deluana Bus. A pesca artesanal da tainha é considerada um dos maiores eventos culturais do estado. Movimenta a comunidade, a economia e a gastronomia do litoral catarinense.
A tradição, que existe desde os tempos do Brasil colônia, se repete a cada ano. A temporada começa no mês de maio e normalmente termina no dia 29 de junho, dia de São Pedro, padroeiro da pesca. Uma de suas características mais marcantes é o envolvimento da comunidade. Homens, mulheres e crianças participam do ritual, que termina com o pescado sendo dividido entre os membros da comunidade ainda na praia. Para valorizar essa atividade, a Comissão de Pesca e Aquicultura da Assembleia Legislativa aprovou a proposta do deputado Edson Andrino, que declara a pesca artesanal da tainha integrante do patrimônio histórico, artístico e cultural do estado de Santa Catarina. A pesca da tainha faz parte realmente dessas festas tradicionais do litoral catarinense. Eu acho que você transformá-la no patrimônio histórico e cultural é uma coisa importante como referência desse grande encontro que acontece toda a entrada de inverno aqui no litoral catarinense. O presidente da Comissão de Pesca, deputado Padre Pedro, foi o relator da proposta, que ainda precisa ser aprovada em plenário para entrar em vigor. Ainda durante a reunião da comissão, os deputados receberam representantes do evento Aquapesca Brasil, que será realizado na Bahia a partir de 7 de novembro. Essa é a terceira edição do evento, que é promovido pelo Sindicato das Indústrias de Pesca de Itajaí e região. O evento vem unindo os dois setores, a aquicultura e a pesca. E ele está justamente num ponto de uma discussão e um ponto de encontro para desenvolvimento e troca de experiências para melhorar a tecnologia, ou seja, fazer engrandecer um setor que já é grande, né? O gerente de Pesca e Aquicultura da Secretaria de Estado da Agricultura, José Sebastião Marcati, reforçou a importância do evento e destacou os resultados positivos já alcançados por Santa Catarina nesse setor. Nós somos o primeiro produtor nacional em pescados, na pesca industrial e na pesca artesanal, com mais de 150 mil toneladas de pescado ano. Então Santa Catarina ganha muito, somos parceiro do evento, até mesmo para podermos divulgar aquilo que é feito dentro do estado de Santa Catarina, que para nós é um orgulho. Aprovações também no plenário da Assembleia, onde os deputados deram sinal verde para 2 projetos de origem governamental. Um deles trata da ampliação do número de bombeiros militares em Santa Catarina. O efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, que hoje é composto por 2.500 bombeiros, terá 605 vagas a mais a serem criadas gradativamente até 2014. Isto é o que prevê o projeto de lei complementar do governo do estado, aprovado nesta quarta-feira em plenário. A decisão foi comemorada por representantes da corporação. Estamos muito felizes e certamente a partir de janeiro do próximo ano já teremos as promoções, então os tenentes poderão ser capitães, os capitães vão a major, enfim, isso certamente vai promover tanto para os oficiais como para os praças uma motivação ainda maior e essas pessoas vão poder trabalhar não só entusiasmadas, mas também agora com esse plano garantido, plano de carreira. Outro projeto de lei do Executivo aprovado dispõe sobre o financiamento de 3 bilhões de reais do governo do estado junto ao BNDES. A matéria recebeu uma emenda do deputado Marcos Vieira. Do total de investimentos previstos para o estado, cerca de 200 milhões de reais devem ser destinados para capitalizar o BRDE para que seja viabilizada a instalação da fábrica da BMW em Santa Catarina. Ainda nesta quarta-feira, parlamentares aprovaram o projeto de lei de autoria do deputado Jailson Lima, que dispõe sobre o fornecimento de uma senha de segurança de emergência aos clientes de instituições financeiras de Santa Catarina. Por meio desta senha, o cliente poderá acionar a polícia, identificando o local onde está em casos de emergência, como roubo ou sequestro relâmpago. O objetivo da proposta é oferecer mais segurança aos cidadãos diante de um índice tão alto de violência. E veja ainda hoje, bancada feminina apresenta relatório sobre a violência contra a mulher no estado. É um instante só. A bancada feminina na Assembleia Legislativa apresentou esta semana o relatório sobre a violência contra a mulher no estado. O assunto foi destaque no plenário da Assembleia. Durante a sessão, a deputada Ana Paula Lima apresentou o relatório final dos encontros regionais sobre violência doméstica contra a mulher, realizados em 7 regiões do estado ao longo deste ano. A parlamentar destacou a necessidade de adequar o orçamento e trazer mais recursos públicos para ações na área.
Segundo o levantamento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, somente no ano passado, aqui no estado, foram registrados mais de 18 mil boletins de ocorrência de violência doméstica. Esse e outros dados estão no relatório que foi elaborado pela bancada feminina aqui na Assembleia Legislativa e que agora será encaminhado para autoridades dos governos estadual e federal. O mesmo documento também faz um levantamento de quais foram os principais problemas levantados durante os encontros. Falta de delegacias especializadas, muito poucas, e aqui temos, elas não fazem o atendimento somente à mulher, elas fazem atendimento à criança e ao adolescente vítimas de violências também, quando em alguns municípios elas atendem outros casos também, e são muito poucas que temos no nosso estado. Infelizmente, no estado de Santa Catarina tem poucas casas-abrigo, só uma de referência que acontece no município de Blumenau, e também profissionais capacitados e multiprofissionais para atender essas mulheres. É isso que falta. Também durante a sessão, o deputado Sandro Silva defendeu a criação de um fundo estadual para auxiliar a Universidade do Estado de Santa Catarina na concessão de auxílio moradia e alimentação para estudantes carentes. Atualmente, a entidade concede 280 bolsas desse tipo. Cada auxílio pode chegar a R$ 450 e os recursos saem do Caixa Comum da UDESC. Segundo o deputado, a ampliação do número de bolsas ajudaria, inclusive, a evitar a evasão. Tem muitos alunos que acabam escolhendo o curso para fazer, mas porque não tem condição, porque embora a faculdade seja gratuita, ela acaba sendo cara, porque tem que pagar condução, tem que pagar alimentação, tem que pagar moradia, né? Então tem que pagar a fotocópia na universidade, e isso se torna caro para ela. Então, quando ele vê que isso se torna grande demais para o orçamento dela, e ela entre o trabalho e estudar, ela vai ter que acabar saindo da universidade para trabalhar, porque não consegue concluir o curso por falta de recursos, né? Preocupação também com a evasão escolar e a violência contra crianças e adolescentes. Apesar de parecerem distantes, os dois temas podem estar associados e estiveram no centro da discussão promovida na Assembleia pelo Conselho Tutelar de Florianópolis. Participaram do primeiro encontro de formação conselheiros tutelares da capital, representantes da Gerência de Educação Regional da Grande Florianópolis e do Programa de Saúde na Escola. O objetivo do evento foi definir as atribuições de cada órgão no trabalho conjunto de prevenção à evasão escolar e à violência contra a criança e o adolescente. Atrás de uma evasão escolar, às vezes tem violência física, violência sexual. Então a gente às vezes por um apoia que sejam 2, 3 ou 5 faltas ou mais, vem uma outra denúncia muito mais grave. Se tiver outra história, nós vamos atender, né, ou violência física, ou violência sexual, uma violência psicológica, um bullying na escola, nós vamos atuar fazendo os encaminhamentos. Mas antes de vir para o conselho em relação ao bullying, isso, a escola também pode fazer os encaminhamentos direto para os programas de atendimento. A mediadora do debate, Sandra Coimbra, que coordena o programa de atendimento especializado às famílias e indivíduos de Florianópolis, destacou que a falta de diálogo entre os parceiros da rede dificulta a articulação de ações. O programa atende, em média, 200 casos de violência física, social e psicológica contra crianças e adolescentes ao ano. A nossa grande dificuldade hoje ainda é a articulação da rede. A gente fala muito de trabalho em rede, mas esse trabalho em rede, essa ideia da rede, ainda é uma ideia bastante recente. Por isso há necessidade de nós articularmos os serviços com o objetivo de verificarmos qual é o papel de cada serviço na rede, quais são as atribuições e como esses serviços se articulam. Então, essa é a ideia. Quem também passou pela Assembleia esta semana foram os parlamentares que integram uma comissão de relacionamento com o Mercosul no Parlamento Europeu. O motivo da visita? Estreitar o relacionamento entre os dois blocos. A comitiva foi chefiada pelo presidente do Parlamento Europeu para as relações com o Mercosul, Luiz Inhanes Barnuevo Garcia. O encontro tem o objetivo de incrementar as relações comerciais e promover a cooperação técnica entre Santa Catarina e os 27 Estados-membros da União Europeia. De acordo com o líder europeu, embora a Europa esteja enfrentando uma crise econômica, o estreitamento das relações entre os dois blocos representa uma grande oportunidade para todos os países envolvidos.
Unidos. Um acordo entre a União Europeia e o Mercosul representa um grande estímulo para o crescimento econômico e para a criação de empregos. Trata-se da liberação de comércio de uma área onde vivem 800 milhões de pessoas, o que seria o maior acordo que existe no mundo. Está avançado, mas ainda não está terminado. Mesmo antes da crise, já se pensava, pelos estudos feitos, que era um bom acordo. Mas agora, com a crise, há mais razões para que os produtos europeus de serviço, indústria e tecnologia possam entrar no Mercosul e os produtos agropecuários do Mercosul possam entrar na Europa. A comitiva europeia foi recebida pelo deputado Reno Caramori, do PP. Ele destacou as fortes relações entre Santa Catarina e o continente europeu, tanto na área econômica quanto cultural. Nós temos interesse perfeitamente, Santa Catarina, além do interesse de colocarmos os nossos produtos catarinenses lá na Europa, nós temos interesse sim do intercâmbio cultural, do intercâmbio comercial e até socioeconômico, que isso nos preza muito. E para fechar, um passeio pela mostra de cinema especialmente organizada para pessoas surdas e cegas. O evento movimentou a Assembleia e teve o apoio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A quarta mostra Cinema Além da Imagem foi promovida pela Associação de Mídias Audiovisuais e Cinema do Amazonas, AMACINE. O evento exibiu filmes adaptados para deficientes visuais e auditivos, que tiveram a oportunidade de perceber e sentir 15 filmes com temas diversificados. Para isso, os filmes foram tecnicamente tratados com audiodescrição, legendas em português e linguagem brasileira de sinais, Libras. Tudo que venha beneficiar o deficiente visual, todo tipo de deficiência, é um caminho andado para nós. Tudo vai melhorar mais na nossa vida, né? Que a gente não fica esquecido. Estão lembrando do deficiente no momento que a gente está aqui presente. Alunos de escolas que não são deficientes visuais foram convidados a assistirem aos filmes com os olhos fechados, para sentir as mesmas sensações do público-alvo da mostra. A mostra Cinema Além da Imagem surgiu no Amazonas em 2008, a partir de estatísticas do IBGE de 2007, que apontavam 14 milhões de pessoas com deficiência auditiva e visual no Brasil. Pessoas, segundo o presidente da AMACINE, que estavam excluídas do entretenimento proporcionado pelo cinema. O que a gente quer é se comunicar com esse público, né, que tem uma necessidade cultural de entretenimento. Os entretenimentos de audiovisual no Brasil nunca foram pensados para os auditivos visuais e os deficientes, deficientes auditivos e os visuais, e a gente tem essa preocupação. A AMACINE tem um acervo de mais de 2.000 filmes e a gente quer sempre fazer com esse acervo uma acessibilidade. É um exemplo que pode sim ser seguido por Santa Catarina. Eu acho que é mais um passo importante rumo à inclusão. Esse é um público carente de entretenimento e precisa dessas oportunidades. Eu acho que é um exemplo que pode ser seguido sim pelas autoridades também de Santa Catarina. Bom, por hoje é só. Notícias vai ficando por aqui. Obrigado a você pela companhia e até a próxima.